Olá, bem-vindos! É sempre muito bom ter você aqui. Mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você que está aí nos assistindo e ainda não está inscrito. Clique aqui embaixo e faça parte do nosso canal. E se você gostar da nossa aula de hoje, comente, compartilhe bastante com seus amigos e nos ajude a divulgar ainda mais o nosso canal. Qual a mamãe não adoraria de ganhar um mimo desse? Eu, com certeza todas, não é mesmo? Eis aqui a minha sugestão de hoje. Esse delicado e mimoso vaso surpresa para presentear a mamãe. E saibam que é reaproveitando um pote, isso mesmo. Então, vamos agora ver ou rever a minha participação na Super Live Tech Label. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma Super Live da Tech Label. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Estamos aqui agora para, Dia das Mães chegando. Estamos aqui para dar mais uma dica de uma lembrancinha do Dia das Mães, mas que também pode ser utilizado para o Dia dos Namorados também, tá? Em qualquer época para presentear alguém querido num aniversário. É uma ideia bem legal e sempre de reaproveitamento, como é a linha do meu trabalho, não é mesmo? Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a minha sugestão de hoje. Um vasinho surpresa com flores, para o Dia das Mães. E essa peça é confeccionada com base um pote, um simples pote. Um pote que necessariamente precisa ser com tampa de rosca, tá? Essa daqui com tampa de encaixe fica meio complicado. O de rosca ele é mais legalzinho, tá? Funciona melhor, é um pote mais firme também. No caso aqui, esse é um pote de suplemento alimentar, mais a linha de shake, Para quem costuma usar, já vai reconhecer o pote. Eu fiz um outro modelo num pote um pouco menor, tá? Esse já é um pote de linha de cosmético, no qual aqui a tampinha é mais baixinha e arredondada, e aqui um pouco mais baixinho, tá? Mas vocês vejam que dá para você montar também. Então, justamente porque ela ser mais baixinha, deixar ela mais redondinha, eu já utilizei um outro formato de folha, E eu já usei umas florzinhas um pouco mais baixinhas, na outra eu já usei umas florzinhas mais altas, Então você aí vai ficar com duas sugestões. Eu vou fazer o passo a passo integral desse formato, o formato mais alto. Mas eu vou também passar como funciona as folhas, o passo a passo das folhas. Vou dar as dicas todas, como se fosse para fazer o pequeno também, ok? Deixa eu deixar aqui do ladinho. Então, para a gente só relembrar, agora vamos mudar a câmera um minutinho. Então aqui nós vamos utilizar esse pote. Então nós vamos o que? Primeiramente nós vamos trabalhar as duas partes mais específicas, a tampa e o fundo, tá? O fundo, geralmente, não necessariamente, mas geralmente eles têm esse relevo aqui, uma parte mais funda, que você vai cortar, você vai medir aqui e vai cortar um círculo
de um EVA de 2 milímetros, só para fazer um nivelamento aqui na hora de a gente fazer o acabamento final da parte de baixo, tá? Então já venho aqui com a nossa cola quente e vamos fixar aqui embaixo. Nessa parte aqui de baixo, o EVA pode ser qualquer cor, tá? Qualquer retalhozinho, desde que tenha o diâmetrozinho para compor aqui o fundo, pode ser qualquer cor, tá? Não se preocupe, é só para fazer o nivelamento aqui para a hora que a gente for fazer a parte de baixo. E eu vou aqui aproveitar aqui e vou fazer o nivelamento aqui da parte de cima. Ele vai fazer um nivelamento e ao mesmo tempo ele vai fazer uma camadinha que vai me facilitar na hora de eu encaixar as flores, tá? Então você vai usar, aqui sim você vai precisar ser um tom de verde, qualquer tom de verde, mas no EVA de 5 milímetros, o mais grossinho, tá bom? Então nós vamos aqui com a cola quente, nós vamos passar aqui a toda a volta. Você pode usar a cola quente, como pode usar a cola de silicone líquida. A cola de silicone líquida você já precisa aguardar um pouquinho antes de você começar a fazer a decoração em volta da borda da peça, tá? Vou só encaixar aqui e eu já mostro para vocês. O que precisa, ele tem que estar bem certinho aqui acompanhando a borda, tá? Bem certinho. Então você pode utilizar tanto a cola que de quente, como pode usar a cola de silicone líquida, tá bom? O efeito é o mesmo, só a gente aguarda um pouquinho. Então vou só recapitular para quem chegou. Primeiro, a gente está utilizando como base dessa peça aqui, que é o nosso vaso surpresa do Dia das Mães, tá? Ele tem como base esses potes com tampa de rosca, tá? E porque o tema surpresa? Porque a gente é só rosqueando aqui na lateral, a gente já vai dar a surpresinha para mamãe, né? Então aqui no caso eu estou utilizando bombons, mas você pode colocar aqui, por exemplo, uma vela de mãe Sharp, você pode colocar bijuteria, né? Você pode montar aqui ou até mesmo uns bombons e mais o mínimo, né? Mais a bijuteria, uma semi-joia. E a mamãe depois pode utilizar para guardar até as suas joias, as bijuterias, né? Também. Então, ele além de enfeitar, ele tem a sua utilidade, né? Por isso que é bom essa parte da rosca, tá? Então, a gente já aproveita e já faz 2 em 1, enfeite e um pote bem legal para presentear e colocar os nossos mimos, não é mesmo? Então vamos lá. Então a gente fez o que? A gente somente no início colocou aqui um EVA de 2 milímetros mais fininho para poder nivelar caso o seu pote tenha esse relevo abaixo, mais baixo, né? E na parte da tampa, a gente já colocou no tamanho exato da tampa o EVA de 5 milímetros. Esse precisa necessariamente ser no tom verde, tá? Para compor. Então agora, a primeira coisa que nós temos que fazer, fechar a tampa aqui da maneira correta, tá? Eu digo porque às vezes você encaixa, ela fica mal encaixado, não, ela precisa estar necessariamente bem encaixado, que agora nós vamos fazer a partezinha de forração da lateral do nosso pote. Então eu vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer agora nesse formato, porque o pote mais alto a gente vai fazer com a folhagem mais fina. Para quem for fazendo um pote mais baixo, com a folhagem mais larga,
Aí já é esse modelo, tá? Nós vamos cortar no Santaflex. No caso aqui eu estou usando Santaflex verde Provence mescla. E você vai recortar ele. O molde ele está na metade, tá? Então você dobra, você vai abrir ele, fazer a outra parte e você recortar. Como eu disse anteriormente, eu vou deixar os moldes dos dois modelos após essa live, tá? Aí eu vou postar aqui na página do Facebook da Tecla Bel, como sempre. Então esse a gente deixa de lado, é só para mostrar que o modelo do pote maior para o pote menor muda. Aí a gente vai ver como a gente vai deixar bem rente aqui a parte da tampa e vamos ir com a cola quente para fechar ele, pegando um pouco aqui na tampa e um pouquinho aqui no EVA, tá? Fechamos aqui. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda, minha linda. Vamos lá. Então aqui então, recapitulando, a gente vai correr aqui. Eu vou só virar aqui de lado para facilitar a cola quente. E nós vamos passando e contornando. Caso vocês não tenham o Santaflex, você pode fazer dublagem, tá? Faça a dublagem com o termocolante definitivo no tom de verde mais parecido, que no caso aqui vai ser mais pro musgo, no caso do feltro, né? Aí vocês encontram o tom adequado. Venho aqui e a gente vai contornando com calma, deixando então essa é uma peça que você pode ir fazendo e variando principalmente as flores, né? As flores eu aqui estou usando aquelas flores artificiais, que agora tem umas bonitas, né? E naquelas lojas de tipo R$1,99 elas não tão caras, então compensa para você dar um acabamento legal. Mas quem quiser complementar com flores de feltro, flores de EVA ou de tecido, aí fique à vontade, tá? Oi, Tati, boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Olha, então eu tô fazendo o fechamento do detalhe da folhagem da tampa, tá? Você veja que praticamente o EVA some. Então, no caso aqui, deixa eu pegar o exemplo desse outro modelo mais vale. Se você tiver uma tampa que seja mais larga que essa, que você, no caso, na simulação, você veja que todo o EVA tá para fora, você aumenta a parte de baixo e a parte reta. Já se for ao contrário, a sua tampa for mais fina e vai ficar muito alta, você elimina um pouquinho aqui embaixo, tá bom? Então essa partezinha aqui fica parecendo uma coroazinha. Aí essa parte aqui da tampa tá pronta, porque depois a gente só vai decorar com as flores e os arranjos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a forração do pote. Então a partir de agora nós vamos usar a entretela dupla face. Mas como eu tô vendo que o pessoal tá chegando agora, deixa eu só mostrar a peça pronta para vocês. Olha, esse é o modelo que eu vou fazer o passo a passo. Ele é feito nesse pote de shake mais alto. No caso, vou fazer as folhagens finas, tá? E surpresa por quê? Porque a gente, justamente por estar usando o potinho com rosca, a gente vai utilizar isso como porta-presente. Então, no caso aqui, eu tô colocando bombons, tá?
Aí fica uma sugestão de você dar um mimo para uma mamãe ou para alguém. No caso, como eu falei, você pode usar para o Dia dos Namorados, né? Ou então para aniversariantes, né? Aí você pode colocar um presentinho, um agradinho, uma bijuteria, uma joia, seja, né? Um agradozinho, e já fica um presente delicado. Esse eu fiz no mesmo pote que esse aqui. Eu falei que é do tipo shake, né? Aqueles shakes que o pessoal costuma tomar para fazer regime. Mas aqui no caso, esse outro modelo aqui, eu já fiz com um pote mais baixo de creme, tá? Então ela já tinha uma tampinha mais fininha, mais arredondadinha, e ela é um pouco menor. Então, como ela fica mais bojudinha, eu mudei o formato da folha. Veja, ela tá mais redondinha, tá? Mas o processo é o mesmo. E daqui para frente, todo o processo vai ser igual e os moldes vão ser disponibilizados dos dois modelos de potes, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos colocar nossa tábua. E nós vamos agora fazer a forração do nosso pote. Deixa eu ligar o ferro. Ajeitar minha tábua aqui no visor. Vamos lá. Então aqui nós temos o nosso papel da entretela dupla face, e essa partezinha lisa e a partezinha porosa aqui de trás. Nós vamos riscar o tamanho de toda a volta do pote. Nesse caso, desse pote que eu estou usando, ele tem 32,5 por 11, tá? Então ele tem a medição exata daqui, abaixo da tampa, né? Abaixo da tampa, até a parte de baixo e mais um tanto, assim para a gente poder fazer a força interna, tá? Se você for medir, então você vai medir daqui e passando pelo menos 1,5 cm abaixo do tamanho final, para a gente poder depois fazer a parte de forração do fundo, ok? Aí no caso eu venho agora, eu estou usando o feltro verde bilhar e nós vamos com o ferrinho fazer a aplicação. Então, lembrando que aqui no caso nós estamos usando a temperatura algodão e vamos passar em torno de 20 segundos mais ou menos por partes, tá? Eu gosto primeiro de passar ele inteiro, depois eu vou passando parte por parte, só para nivelar. Então nós vamos passar aqui mais ou menos uns 20 segundos, até a hora que a gente for dar aquela batidinha, a tradicional batidinha, e a gente perceber que ele está levantando, ou seja, que está saindo o papel protetor. E aí o que facilita para a gente saber se está no ponto certo. Alguma dúvida, gente? Meninas, meninos, qualquer coisa perguntem. Se tiverem alguma dúvida, essa é a hora. Essa é uma peça simples, porque a gente vai poder trabalhar com vários modelos, né? De potes, tamanhos, formatos. E também na composição das flores, vocês podem fazer de acordo com o material que vocês tiverem em casa. Como eu disse, vocês podem fazer até as próprias flores, tanto de EVA, ou de feltro, ou de tecido. Ou então comprar os prontos, que também saem em conta. Somente para quem faz bazar nessa época, né? Chega dentro do bazar do Dia das Mães, você quer fazer bastante. As prontas facilitam bastante na hora da formação. Olha, aqui ainda está quase abrindo. Vamos ficar mais um pouquinho. Então você consegue fazer mais produtos, né? De acabamento muito legal. Um preço razoável para venda. Numa época que o pessoal adora comprar flores, né? Essa é uma dica. Em vez de ser um vaso simples, você dá um porta
doces ou porta-bijuteria, né? Porta-joias. Obrigada, José Luiz. Olha, então aqui, ó, né? A gente viu que já tá saindo. Então eu venho aqui, vou deixar meu ferrinho aqui de lado. O que eu vou fazer? Eu vou cortar agora, seguindo o risco. Feita essa sequência, só vou tirar aqui o excesso, a gente vai cortar seguindo o risco numa boa. Vamos lá. Aproveitar para pedir, meninas e meninos, compartilhem essa live com seus amigos, suas amigas, chamem, né, pelo próprio parte da mensagem, né, para que a gente possa compartilhar essa ideia com mais pessoas, né, para a gente poder divulgar mais essa ideia. Em termos de geração de renda, é muito legal, gente. Então, quanto mais gente tiver conhecimento dessa ideia, a gente fica mais feliz. Tá ok? Vamos lá. Então, eu cortei aqui. Aí eu venho, vou tirar o papel protetor. Nesse caso, nós vamos começar mesmo da ponta, tá? Então, aqui o que nós temos que fazer? Nós temos que começar alinhando com o começo do pote, tá? Por isso que eu falei que a gente precisava deixar bem fechado, porque isso aqui vai fazer muita diferença na hora de a gente montar as folhas, tá? Então, a gente vai colocar bem rente, a gente encosta, tá? A gente encosta, vai colocar aqui e a gente vai seguindo, só aplicando. Olha, eu vou aplicando aqui e vou esticando aqui, ajeitando. Então, o principal é que ele fique bem rentezinho e essa parte para baixo. Então, a gente vai fazendo isso com calma. E como eu disse, o bom da entretela é que se tiver algum probleminha, formar alguma bolha de ar que a gente não consiga dissipar, a gente levanta e põe de novo, até definir. Vocês vão ver como é fácil. E vocês podem aproveitar essa dica para vocês fazerem outras ideias, né? E veja que ele ajusta direitinho aqui. Deixa eu só soltar aqui um pouquinho que pegou ar. Agora aqui a gente vai finalizar com um pequeno transpasse. Aí nós vamos fechar mesmo essa parte, pelo menos até aqui, não embaixo, porque senão depois a gente não consegue virar, com a cola quente. Então aqui eu venho e vou fazer o fechamento já com a cola quente, é para ele realmente ficar fixo. Feito isso, o que eu vou fazer? Tem essa rebarba, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar, olha, eu vou apertar toda aquela partezinha que ficou rente com a tampa para dentro, para ele fechar direitinho aqui, que é para quando abrir ele tá fechadinho, tá? Aí ele termina de fixar e dá um acabamento legal aqui no próprio pote quando você abrir ele. Eu vejo que é só a gente encaixar aqui. Um pouquinho mais de trabalho, só aqui não fica mais grossinho. Pronto, olha. Fechou? Ficou direitinho aqui. Aí nós vamos fazer a parte do acabamento do fundo. Então aqui a gente vai fazer o que a gente costuma fazer sempre. A gente vai dar uns picotes a toda a volta para poder fechar. E aqui com calma a gente vai fazendo assim, a gente vai começar pela parte de baixo e a gente vai puxando
e acertando redondo. Geralmente a gente pega e vai puxando ele meio pro lado, que é para ele poder ajustar e ficar redondinho numa boa. E assim a gente vai fazendo o acabamento na parte de baixo. Tudo certinho até aqui? Beleza. Deixa fechando. Quando chegar aqui no final com o último, aí a gente sempre costuma, os dois últimos, a gente costuma passar um pouquinho de cola, um pouquinho no primeiro também, só para dar o acabamento. Para fazer o fechamento aqui direitinho, nós vamos usar a mesma entretela dupla face, mas nós vamos cortar um círculo, aqui nesse caso aqui é um círculo de 9 centímetros, com a tesoura de picotar, tá? Nós vamos aplicar aqui no feltro, mesmo feltro verde bandeira, e vamos cortar com a tesoura de picotar. Eu passei aqui. Então, relembrando esse mesmo processo, você vai fazer no outro tamanho do pote, você só vai mudar as medidas, tá? Então, eu venho, vou colar aqui para fazer o acabamento direitinho da parte de baixo. Só eu faço o seguinte, para poder ficar um negócio bem certinho, como ele levanta, né? Ele é só de fixação, a gente posicionamento na de fixação, a gente vem e vai passar a cola quente na volta da borda, que é para poder ficar bem certinho, bem definitivo aqui. E a gente passa só na borda. Cuidado com o excesso de cola, que é para quando a gente fechar, não vazar a cola para fora. Para a gente ficar com um trabalho bem legalzinho. Pronto. Tá? Então eu tenho ele totalmente forrado, acabado, em cima, dos lados e embaixo. Ok? Vamos deixar agora um pouquinho de lado e vamos fazer as folhas. Como eu disse, vocês vão receber, né? Vou postar para vocês os moldes dos dois modelos mais tarde. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa termocolante definitivo. Vamos pela parte mais brilhosinha, que tem o filme termocolante, né? Onde a gente pega a camisa direitinho. E a gente tem essa facilidade de poder copiar por cima do molde, tá? Eu já fiz a parte mais detalhada da folha. Venho aqui, olha, eu vou fechar aqui. Fechei aqui. E nós vamos cortar em volta. Esse é o modelinho da folha mais fininha, tá? Aqui, como eu disse, vocês vão receber os moldes da folha mais larguinha também. Vou deixar de ladinho. Eu vou voltar com a nossa tábua rapidinho e vamos voltar para o nosso ferro. Eu vou usar, nesse caso, eu vou usar o feltro verde musgo claro. E como eu sempre digo, a gente vai usar o ferro, de preferência o ferro a seco, tá? Temperatura algodão. E por que o ferro a seco? Para não ter perigo, caso a gente erre e coloque a partezinha que está com o filme termocolante, não grude embaixo. Então, por isso que eu sempre aviso, se você tem o ferro a vapor, coloque na temperatura a seco, tá? Também. E tome cuidado. Por isso que eu digo, essa parte aqui é muito importante, nunca se esqueçam. A parte riscada, que é onde está o filme termocolante, você põe para baixo, tá? Te põe para baixo.
E a gente vem agora para o primeiro passo de fixação. Ferrinho, como eu disse, ferrinho a seco, temperatura algodão de 8 a 10 segundos, tá? Dependendo do ferro. É rapidinho, a gente faz aquela que a gente chama de primeira fixação. Aí nós vamos esperar esfriar um pouquinho. Vamos retirar o papel protetor e vamos cortar em volta. No caso aqui, a gente vai também fazer um vazadinho que você pode fazer com uma tesourinha pequena ou com um estilete, tá? Então aqui a gente vem e vai cortar a volta todinha. Eu já tenho ele cortadinho e já vazadinho. Então a gente tem esse modelinho e aqui o papel protetor. Aí nós vamos o que? Nós vamos cortar no mesmo Santaflex verde Provence Mescla, que é o que a gente fez o barradinho em volta da tampa. Nós vamos recortar a base da folha, tá? Nesse caso é a partezinha da folha fina. Aí a gente vai retirar o papel protetor e nós vamos posicionar alinhando aqui na parte de baixo e acertando aqui na parte de cima. Para evitar que aqui ele ande, o que eu faço? É uma dicasinha. A gente vai segurar aqui, colocar o papel protetor, vamos contar só uns 10 segundinhos e a gente já fixou a parte de cima. Aí nós descemos o papel com calma e aí a gente pode fazer a aplicação definitiva, que no caso aqui é de 40 a 50 segundos, tá? Então deixa eu aproveitar enquanto está aqui aplicando, mostrar aqui, olha, na folha mais larga você vai fazer o mesmo processo e aqui a gente aplicou no feltro verde Provence. Aí nós vamos colocar do mesmo jeito e vamos aplicar da mesma maneira que esse, tá? É o mesmo processo. Pronto. Você veja que é rapidinho. A gente cortando todos de uma vez, a gente vê todo esse processo de uma maneira bem rápida, tá? Então aqui agora eu vou desligar o meu ferro. E aí a gente vai começar a fazer a montagem final no nosso vaso. O quantos a gente vai ter que fazer? Nós vamos fazer 12 folhas, no caso dessa fina. Do pote menor, com as folhas mais largas, são só 5 folhas, tá? Então nós deixamos todos de lado e vamos começar. O que a gente precisa fazer primeiro? Prestar atenção aqui onde está o acabamento do início e fim, tá? Isso aqui vai ficar com a parte de trás. Então a gente vai pegar, vai levantar, vamos fazer aqui uma linha para descobrir o meio central da frente. Aí nós vamos colar, posicionar aqui a folha pela parte de baixo, tá? E colar aqui. Só que nós vamos trabalhar em forma de encaixe, tá? Vai encaixando uma sobre a outra. Então, para que isso aconteça de uma forma certinha, nós vamos passar cola somente no centro, a partir, olha, vocês vejam que tem essa partezinha aqui da tampa e aqui do pote. A gente não pode colar na tampa, tá? É porque ele tem que ficar solto, senão a gente não vai conseguir abrir a tampa. Então a gente tem essa partezinha aqui do detalhe da folhinha, seria o segundo de cima para baixo. Esse é o nosso limite de cola. Nós vamos passar cola no centro e no lado esquerdo, tá? Aí nós vamos passar aqui, olha, no centro e na lateral esquerda.
Acertamos de novo o centro, acertamos aqui. Olha, certo? Então, é esse passo aqui que a gente tem que fazer com cuidado. Veja, ele vai ficar fixo aqui, soltinho aqui para poder a tampa abrir e fechar. E nós vamos fazer o encaixe aqui por aqui. Ele não é um encaixe muito, ele fez só um meio centímetro entre um e outro. Veja que vai ficar aparecendo um biquinho aqui embaixo e um pouquinho de biquinho aqui em cima. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar do detalhe para cá, o centro e a lateral. Vou fazer mais um. Depois que você pega o ritmo, isso aqui é rapidinho de montar, tá? Bem fácil. Tá? Então, nós vamos fazer todo esse processo até a gente fazer a volta toda. Então, aqui eu já vou mostrar na peça pronta. Então, a gente começou aqui, fez toda a volta, olha. E ele termina certinho sobre a primeira de novo. Tá? Então fica tudo muito bem encaixadinho. Para finalizar, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma fita, no caso aqui eu estou usando uma fita telada, né? A gente passa a volta colando aqui no centro. Não precisa colar em volta não, a gente só cola a ponta, estica direitinho e cola o final. Depois faz um laço duplo e a gente faz uma aplicação de algum botão decorativo. No caso aqui, eu estou usando esse da Will Carabout. Eu usei esse aqui, que parece um medalhão. Você pode usar flores, você pode usar o coração, né? Principalmente o Dia dos Namorados. Você pode pôr só um presente, você pode também substituir por flores. Então fica a gosto de vocês. Eu, no caso aqui, eu usei os medalhões. As flores, como eu disse para vocês, eu estou usando essas flores que são os arranjos, olha, são uns arranjos de rosa que você compra. Eu só cortei ele mais alto, aqui uns 2 dedos da parte da haste, tá? Então você tem esse formatinho, então no caso aqui dá direitinho, porque é um modelinho que já vem a quantidade certinho, tem com 5 unidades, já é muito bom. Corto aqui. E eu tenho esses arranjozinhos, esse arranjo aqui, que são as florzinhas miúdas, tem vários modelos, tá? Ele é legal porque ele rende muito. Então se você tem um gominho, você já tira praticamente para 2 potes. Então aqui eu vou separar, eu vou tirar aqui o que eu vou usar. Eu vou usar 4 desses arranjinhos. E o que eu vou fazer? Eu vou encaixando. Primeiro eu vou pegar assim, olha. Eu pego a linha da ponta do começo, do meio. Eu faço um buraquinho com a tesoura. É que aquele não foi fechado direito. Então, agora que fechou direito a tampa, dá pra ver. Você pega, faz com a tesoura um furinho, já põe um pouquinho de cola quente, passa na ponta também e encaixa. Aí você vai encaixar aqui, vai encaixar na mesma direção atrás, você vai fazer uma cruz. E depois aqui você vai colar no centro. E depois você vai encaixar essas folhagens, passa a cola aqui no fundo, e aí você já separa e já monta o arranjinho. No caso do vasinho menor, eu já usei uma florzinha mais baixa, então já usei uma mini rosinha. Fiz a mesma coisa, só que aqui no caso eu já cortei quase no talo, percebam? E fiz a mesma coisa, só que aqui eu fiz o seguinte, eu coloquei, formando a cruz, a parte. Então aqui eu fiz aqui os 4 baixos, e no do meio eu já cortei mais alto. Então quando eu for pegar aqui do galho, eu já corto um pouco maior, que é para dar um pouco de relevo, para ele não ficar todo muito achatado. Então você pode ir variando as cores, o formato das flores, que é para você poder ter uma variedade de modelos para você poder oferecer pro seu cliente.
ou para uma loja às vezes, né? E não é difícil, né, gente? Ele dá um pouco de trabalho só na parte das folhas, mas para quem, olha, uma sugestão, para quem não tem muita habilidade para fazer esse recorte, você pode fazer pintado. Você pega essa partezinha aqui, esse molde da folha, do formato da folha, corta no acetato, e faz vazado. Você vai ter o trabalho só uma vez. Você vai fazer um vazado direitinho daqui dessa parte interna, tanto da folha mais larga quanto mais fina, e depois você pinta. Pega o pincelzinho, aquele pincelzinho, e faz aquela pinturazinha. Ou então faz com a caneta, ou deixa só no tom sobre tom normal. Aí vai depender de vocês. Mas aí fica essa ideia aqui. Os dois modelinhos. E você pode trabalhar com esses dois tamanhos de pote. Faça que isso aqui vai sair muito bem no Dia das Mães, viu? Não só Dia das Mães, como eu estava falando, Dia dos Namorados, às vezes para presentear. Mas pro Dia das Mães é bem legal. E como eu disse, você pega, depois você desloqueia, né? Vira aqui, tira a tampa. E aqui tá a surpresa pra mamãe. Uns docinhos, uma biju, ou uma encharpe de seda, né? Fica enroladinho que dá o tamanho certinho. Porque a mamãe vai adorar uma encharpe de seda. Então tá aqui, minhas lindas. Essa é mais uma ideia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos mudar para frente aqui. Vou mudar a câmera. Isso. Eu só ajeitar a tampa aqui. Para fechar direitinho. Olha. Então, nós estamos aqui as nossas duas sugestões para presentear. E, como eu disse, é fácil. Você aproveita os potes que você tem em casa, ou às vezes, né, consegue com os amigos, até mesmo o pessoal que usa para shakes que faz academia, também tem aquele suplemento alimentar. Tem uns potezinhos também que são pequenininhos, assim, baixinhos. Você pode aproveitar bem, principalmente para esse modelinho mais das folhas largas, tá? Aí vocês aproveitam e tem bastante ideia e embalagem diferente para oferecer para os seus clientes, né? Tanto para pegar encomenda ou para vender pronta entrega, né? Geralmente Dia das Mães é pronta entrega. Mas vocês podem aproveitar bem essa data, que é uma data também que é muito boa pra gente, né? Meninas e meninos, obrigado pela presença e pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima Super Live da Teclable aqui no Facebook. Até lá! Tchau, gente! Boa noite! Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!